pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 58. Para realizar um exame de detecção de anomalias cutâneas não visíveis a olho nu, o médico utiliza um aplicativo que transfere para o monitor de tela plana as imagens expandidas. Considere que essa tela seja associada a um plano cartesiano ortogonal, com a origem do sistema coincidente com o vértice inferior esquerdo do monitor. Aqui, já começando a olhar para a figura que ele deu. Considerando o centímetro como unidade de medida, conforme a representação a seguir. Colocou a unidade nos dois eixos, ok. Após o exame de uma porção do tecido epitelial, é exibida na tela uma região descrita pelo conjunto de inequações. Ele manda um sistema ali. A gente já vai olhar com mais detalhes essas inequações. Desse modo, a área exibida na tela é D. Eu vou batizar as inequações de 1 e 2. A resolução quase que toda da questão consiste em identificar o que cada uma dessas regiões em separado significa, né, plano cartesiano a partir dessas inequações. E depois, como é um sistema, eu vou querer que as condições sejam respeitadas simultaneamente, ou seja, somente pares ordenados que respeitem a primeira e a segunda condição ao mesmo tempo é que eu vou considerar como soluções desse sistema de inequações. Portanto, depois de ter cada região descrita geometricamente, em separado, eu vou promover no final uma intersecção entre essas duas regiões. Ok? Mas isso já é o finalzinho da resolução. Vou começar a descrever as inequações separadamente, então, ver o que elas correspondem ali no plano cartesiano. A primeira, já copiando ela de maneira mais conveniente, x² mais y², eu vou distribuir aquele menos 4 ali para o parênteses. Menos 4x menos 4y, e menos 4 vezes menos 1 mais 4. Aqui menor ou igual a zero. Se fosse uma igualdade simplesmente com zero, a gente conseguiria mexer nisso daqui, né, fazendo um completamento de trinômios quadrados perfeitos aí, e transformar muito provavelmente numa equação de circunferência com o seu centro e raio, mas que só vão ficar acessíveis na forma reduzida, né, não na forma desenvolvida que seria isso daqui. Ao invés de ser uma igualdade, ok, eu tenho uma desigualdade, né, incluindo ali o sinal de igual. A resolução basicamente não muda muito. Tá? É passar isso daqui para a forma reduzida e depois eu vejo a adaptação que eu devo fazer. Se ao invés de ser só uma igualdade, eu tenho uma desigualdade da forma menor ou igual. Então vamos lá. Montando o trinômio quadrado perfeito a partir do x. Eu tenho x² menos aquele 4x ali. Eu vou falar que é 2 vezes x vezes 2, para começar a formar, né? Quadrado do primeiro, 2 primeiro pelo segundo, no caso 2 primeiro pelo segundo, né? Então o 2 se revela como sendo o outro cidadão ali que vai compor o trinômio. Aí você pensa, seria tão legal se o próximo termo, portanto, fosse 2 ao quadrado, para ficar certinha a estrutura do trinômio quadrado perfeito, né? Você fala, mas eu posso sair somando assim na equação um termo que talvez não esteja lá, que eu quero? Não, claro que você não pode fazer isso, a menos que você faça a mesma coisa do outro lado da desigualdade, tá bom? Até porque somar ou subtrair nunca afeta sinal de inequação. Mas de qualquer modo, eu deixo destacado esse 2² aqui para não esquecer de somar do outro lado da desigualdade daqui a pouquinho. Com y². Mesma coisa, hein? y² menos a parte do y elevado a 1, que deve ser o produto cruzado, né? 2 vezes y vezes 2 também. Mesma análise para o x. Esse 2 aqui acaba sendo o segundo cidadão, né, que deve compor o trinômio ali. Ela seria tão legal se o próximo termo fosse 2 ao quadrado. Se tinha ou não tinha esse termo, agora tem. Posso sair somando o que dá na telha na expressão? Não, claro que não, a menos que eu equilibre colocando a mesma coisa do outro lado. E aqui, a gente equilibra as coisas. Somei 2² de um lado, somo do outro. Somei 2² de um lado, somo do outro. E esse 4 que está aqui, eu subtraio 4 dos dois lados. Ele que se entenda agora com o pessoal lá do outro lado.
Lógico, né? Aqui você tem uma certa coincidência de que 2 ao quadrado é igual a 4 e, portanto, vai acabar cancelando aqui, né? Por exemplo, o 2 ao quadrado azulzinho com 4. Ou você pode pensar, né? Então, já podia falar que esse 4 era 2 ao quadrado e já montar um dos trinômios que eu precisava e só somar outro 2 ao quadrado dos dois lados. Sim, mas é que não dá para contar, na maioria das vezes, com a aparição exata do quadrado do segundo aqui, que já completa um dos trinômios naturalmente, tá bom? Por isso que a diretriz geral é transfere para o outro lado, tá? E do outro lado os caras que se entendam lá para montar o raio ao quadrado da circunferência. Do lado esquerdo, por sua vez, é o que vai ser responsável pelo centro dela. Então a gente vai ter os três primeiros, né? O trinômio. X quadrado menos 2x vezes 2 mais 2 quadrado. O sinal de menos aqui no produto cruzado, né? Indica que é o quadrado de uma subtração. Mais o y, mesma coisa, né? Y menos 2 sobre o quadrado dos outros três termos. Isso aqui menor ou igual a 2 ao quadrado. Se fosse apenas o sinal de igual, eu estaria falando de uma circunferência de centro 2, 2 e raio 2. Bom, o sinal de igual está embutido ali, então já vou começar até desenhando essa circunferência. Se o centro é 2, 2 e o raio também é 2, a gente está numa situação de tangência, né? Com ambos os eixos, inclusive, ao mesmo tempo. Aí eu deixei uns pares de eixos prontos aqui para a gente poder montar as regiões, fazer intersecção no finalzinho. É, tipo isso aí. Aí pela tangência, não, o raio já fica naturalmente demarcado ali. Bom, isso se fosse só o sinal de igual. Agora, deixei uns lembretes aqui pra gente, lá da geometria analítica, coisas que eu vou precisar até para outra equação também na sequência. Vamos ver do que se trata aqui. Quando a gente tem uma circunferência num plano, né, seja ele cartesiano ou não, a circunferência acaba separando o plano numa região interna a ela e a região externa a ela. E eu tenho os pontos que vão pertencer à circunferência propriamente dita. Quando eu trabalho em termos de coordenadas, eu tento quantificar isso através de comparações numéricas. Tá? No caso, para eu diferenciar, né, um ponto interno de um ponto pertencente à circunferência de um ponto externo. A comparação que eu vou promover aqui é a distância de cada um desses pontos até o centro da circunferência em comparação com o raio. Quando eu pego um ponto interno, a distância desse cara até o centro vai ser menor do que o raio. Sendo uma comparação entre dois números não negativos, para dois números não negativos é verdade que caras maiores vão ter quadrados maiores também. Tá? Então, se eu elevar os dois lados ao quadrado, ficaria a distância ao quadrado. Lembrando, né? Distância entre dois pontos de geometria analítica é raiz quadrada de Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. A hipotenusa de um triângulo retângulo é um Pitágoras. Isso. Então, se eu elevo ao quadrado, o intuito é tirar a raiz quadrada da jogada. Sendo uma comparação entre dois números não negativos, reforço, você pode fazer isso mantendo o sinal da equação. Tem a equação, qualquer operação que você faz, a preocupação é o quanto afeta o sinal. Né? Ele é carente de atenção, não adianta. Então, no caso aqui, não chega a ser uma grande preocupação, porque não há mudança nenhuma. Mantém-se o sinal de menor. Um ponto pertencente à circunferência é justamente o cara que vai estar à distância do ponto O igual ao raio. Portanto, com a mesma discussão, elevando ao quadrado e tal, aqui vira a equação reduzida da circunferência. Né? E um ponto externo, aí ele vai estar a uma distância do centro maior do que o raio. E, novamente, sendo uma comparação entre números não negativos, se eu elevo ao quadrado, eu mantenho o sinal da equação. E agora, fazendo, né, a comparação com aquela situação que a gente está aqui no exercício,
Quando a gente tem esse lado esquerdo aqui, ó, então isso daqui é o quadrado da distância, né, de um ponto de coordenada xy até o centro. Esse centro é 2, 2, e o raio seria o 2 aqui. Só o igual seria o em vermelho aqui, seriam os pontos na circunferência propriamente dita. Como eu estou trabalhando com menor ou igual, eu devo juntar os pontos na circunferência com os seus pontos internos. União de uma circunferência com seus pontos internos é a figura chamada de círculo. Né? A rigor existe diferença entre círculo e circunferência, embora às vezes se faça um uso indevido dessa nomenclatura, tá? Mas oficialmente o círculo é a união da circunferência, que é só o aro, com os seus pontos internos. Moral da história. Esse conjunto de pontos descrito pela primeira equação, depois que a gente passa para a forma reduzida, se revela como sendo, então, a união dessa circunferência que está em vermelho aqui com os seus pontos internos. Ou seja, é o círculo de centro 2, 2 e raio 2 também. Aí a gente faz algum preenchimentozinho básico aqui. Só para dar essa noção. E, sem dúvida, era a parte que dava um pouco mais de trabalho, digamos, dentro dessa resolução aqui. Porque agora eu vou partir, deixando claro que essa daqui é a solução da primeira equação, né? Nós vamos começar a analisar agora a segunda equação. Só que essa é radicalmente mais simples em estrutura, então a análise já fica um pouco mais simplificada. Mas, de qualquer modo, vamos comparar o que seria o igual. Y menos x igual a zero, ou seja, y igual a x. Bom, y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Uma reta, função identidade, se quiser pensar como função. E como bissetriz dos quadrantes ímpares que é, racha o primeiro e o terceiro quadrante bem no meio. Formalmente, né, posso até deixar descrito aqui, que eu concluo que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque tem como expressão y igual a 1 vezes x mais 0, coeficiente linear igual a zero, implica que a reta tem que passar pela origem, porque se eu puser x igual a zero, o y vai dar zero também. Então, para 0, 0, satisfaz a equação, pertence àquele conjunto de pontos em questão. E o coeficiente angular igual a 1, coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com a direção horizontal, medido a partir do eixo x, girando no sentido anti-horário até chegar na reta. Então, aqui a gente tem 45 graus. Entre os eixos é 90, né? Então aqui a gente tem outro de 45, daí o fato de ser a bissetriz. Agora, o que não importa saber que é a bissetriz é observar aqui o centro da circunferência da primeira parte aqui, ó, da primeira região, 2, 2, tem abscissa igual ordenada. Né? E, portanto, ele pertence a essa reta aqui. Bom, se eu for ter que colocar as duas no mesmo sistema de eixos, né, colocar as duas simultaneamente no mesmo lugar, como foi pedido uma intersecção ali no problema, né, já fica essa observação, portanto, de que a reta vai passar pelo centro. Ok? Então, esta aqui é a análise da segunda inequação. Bom, na verdade, eu só analisei a igualdade por enquanto. Para eu analisar que y tem que ser maior ou igual a x, aí eu posso pensar de dois jeitos. Deixei esses dois jeitos revisados aqui do lado também. Para uma função que tenha domínio como sendo todos reais, ou algum subconjunto dos reais de modo mais geral, se eu tenho o gráfico dela no plano cartesiano, o gráfico descreve os pontos, né, os pares ordenados x e y, onde a ordenada é exatamente igual à imagem pela respectiva abscissa fornecida pela função. Ok. A partir disso, você vai separar o plano cartesiano em duas outras regiões que são o pessoal que está acima do gráfico. Acima do gráfico, o que isso já sugere? Ué, que são os pares ordenados
cuja ordenada y é maior, né, ficou acima, ficou mais alta, do que aquela que seria retornada pela função para o mesmo x. Então, se eu pensar ao longo de retas verticais, né, que é fixar o mesmo x, a ordenada, que der igual a f de x, é aquela retornada pela função. Tudo que estiver acima disso são as ordenadas maiores do que aquelas retornadas pela função para aquele x específico. E, pelo mesmo motivo, né, o que estiver abaixo são as ordenadas menores do que aquelas retornadas pela função para aquele x particular. Quando você junta, né, todos esses pedaços aí de retas verticais, são semirretas, né, portanto, aquelas que ficaram acima do gráfico, vão montar o conjunto de pontos que satisfaz y maior que f de x, e aquelas que ficaram abaixo vão montar o conjunto de pontos que satisfaz y menor que f de x. Né? E reforço, os pontos em cima do gráfico são aqueles que satisfazem a igualdade y igual a f de x. Então, por esse raciocínio aqui, eu já consigo identificar o conjunto dos pontos que vai satisfazer a equação do nosso problema em particular. Y maior ou igual a x, eu vou estar falando desse povo aqui, né? Um jeito de pensar. Há uma outra maneira, se você preferir também. Pensar por aqui. Uma maneira que é mais específica para retas e que não necessariamente esteja na forma de função, na forma de equação reduzida, que é isolar o y como função de x. Até porque a forma reduzida não funciona para retas verticais, né? Vai crostar numa situação ali com uma reta vertical, enfim, é bom saber se virar no âmbito da equação geral da reta. Então, equação geral, ax mais by mais c igual a zero vão ser os pontos que estão sobre a reta propriamente dita. Ok? E a partir daí, o plano vai ficar separado em dois semiplanos, né? Estamos falando de uma reta aqui. E cada um deles vai ser descrito por uma troca no lugar desse igual aqui. Um deles vai ficar com sinal de maior e o outro vai ficar com sinal de menor. Como que eu descubro isso? É uma substituição muito bestinha que você deve fazer, simplesmente pegando qualquer ponto que não esteja em cima da reta e substituindo suas coordenadas do lado esquerdo aqui. Ax mais by mais c. Bom, se der igual a zero, é o cara que está na reta propriamente dita. Se não der zero, de duas uma. Ou vai dar positivo, ou vai dar negativo. E aí você vê, na equação que você está querendo analisar, se bateu com a sentença que você estava esperando ou não. Como assim? Se você estava esperando, você estava querendo analisar quais eram os pontos que satisfaziam, sei lá, ax mais by mais c maior do que zero. Se você pegar um ponto nesse semiplano aqui, tá? Então tem que pegar um ponto que não esteja em cima da reta, que você saiba em qual dos semiplanos ele mora. Né? Então suponha que você pega um ponto aqui, por exemplo, que esteja mais para cá no primeiro quadrante. Substitua as coordenadas dele desse lado aqui, ax mais by mais c. Se der positivo, que é o que você estava procurando, é porque é o semiplano daquele ponto que você escolheu para chutar, para substituir. Se não, é porque é o semiplano oposto. Tá? Então, se você pega um semiplano aqui, um ponto desse semiplano aqui, estava analisando a equação blá 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 maior do que zero. Substituiu as coordenadas dele. Não chegou numa sentença verdadeira, né? Deu, sei lá, menos 6 maior que zero. Você vai olhar e falar, tá errado isso? Sim. Então é porque não era o semiplano daquele ponto que você chutou que satisfazia a equação. Toma outro semiplano daí, porque dentro de um mesmo semiplano, todo mundo mantém essa conta x mais by mais c com o mesmo sinal, seja maior do que zero, seja menor do que zero. E a reta é o divisor de águas. Então, por exemplo, se esse em azul aqui for o pessoal que satisfaz o maior que zero, né, e automaticamente o outro semiplano vai ser o pessoal que satisfaz o menor que zero. Tá? Mas aí você tem que verificar isso na hora, de acordo com a equação da reta, tá? Porque eu estou desenhando uma reta que é estritamente decrescente, né? Que cruza o eixo y numa ordenada positiva, o x também numa abscissa positiva, nem sempre vai ser assim, pode ser que passe pela origem. Ok. Então, temos essa abordagem geral. Pega um ponto que não está em cima da reta, é importante que ele não esteja em cima da reta, substitui as coordenadas dele na equação que você está analisando.
Se brotar dali uma assistência verdadeira, é porque era o semiplano que você tinha tomado o ponto mesmo. Se não, é porque é o semiplano oposto. Simples assim e fim de papo. Uma sugestão sempre, se a reta não passar pela origem, 0, 0 é o ponto mais bobo que você pode substituir, que vai dar a conta o mais rápido possível. Né? Porque vai sobrar só o parâmetro C, aí você vê se realmente ele era positivo, se ele era negativo, né? E compara com a equação que está na sua frente. Agora, no nosso problema, a reta passa pela origem, né? Então a gente não pode usar esse artifício mais ligeiro aí. Mas ao passar pela origem, automaticamente ela deixa dois quadrantes completamente óbvios aqui para você testar. Então você pode escolher, por exemplo, sei lá, pensando por esse raciocínio agora, né? Você escolhe aqui o ponto 2, menos 2 no quarto quadrante. Você vê, né? Pelo visto o ponto 2, menos 2 não satisfaz, não é a região onde ele mora que vai satisfazer o que a gente está procurando ali. Bom, substitui para 2 menos 2 aqui. Ó. X é 2, né? E o y seria menos 2. Vai ficar menos 2 e menos 2. Menos 4. É maior ou igual a 0? Não. Tá? Então, justamente, dando uma sentença falsa, é porque não era o semiplano em que morava aquele ponto que você escolheu para chutar, que satisfaz essa equação. Pega o semiplano oposto, né, que seria esse que está marcado aqui, e dá tudo certo. Quer pegar o paraordenado 0, 1, tá? Que eu sei que está aqui para cima. 0, 1. Então, o y é 1 e o x vai ser 0. 1 menos 0 é maior ou igual a 0? Sim, porque 1 sendo maior que 0, com mais certeza é maior ou igual. É o semiplano onde estava o 0, 1. Está bem confirmado, portanto, né, que é esse semiplano aqui para a segunda inequação. Dois jeitos diferentes aí de pensar, deixei revisado brevemente para a gente. Mas aí, aqui, fechando a questão, né, finalizando o exercício, a gente quer um sistema de inequações. Como típico sistema que é, né, pode ser de inequações ou não, só vão me interessar os pares ordenados que satisfazem a primeira e a segunda condição simultaneamente. Ou seja, nós mandamos aqui uma intersection agora. Deixei a circunferência reta preparados aqui para a gente perder mais tempo. Intersecção das duas. Então, tem que estar daqui para cima, né? Daqui para lá. E, ao mesmo tempo, morar dentro ou em cima da circunferência. Com aquela observação que a gente deixou no meio do caminho, de que a reta passa pelo centro da circunferência, portanto, ela racha, né, em duas meias circunferências e em duas semicircunferências a circunferência original. O conjunto de pontos, portanto, que vai estar da reta para cima e da circunferência para dentro, vão estar aqui, ó. E aí, finalmente, agora a pergunta está acessível. A pergunta é a área dessa região, né? A área exibida na tela, correspondente ao sistema de inequações ali. Pela questão de que a reta passa pelo centro dessa circunferência, né, do círculo no caso aqui, então, essa área vai corresponder à área de meio círculo. Portanto, πr ao quadrado dividido por 2. O raio era 2, né? Então, estamos cortando 2 em cima e embaixo. Estamos falando de 2π. Ele tinha colocado em centímetros os eixos, então estamos com centímetros quadrados. E numa dessa, estamos marcando a alternativa E. Perfeito. Então, aqui é uma questão, né, que mexe com desigualdades no plano cartesiano e que acaba exigindo da gente um conhecimento de equação da circunferência, né, e também equação da reta, embora a reta tenha tido uma presença um pouco mais simples aqui, mas de qualquer modo precisa do conhecimento do que aquelas inequações ali descrevem, né, sobretudo no caso da reta, saber tomar o semiplano. Também que aqui também no exercício, né, se eu errasse a parte da reta e tomasse o semiplano de baixo,
Essa é a outra metade da circunferência, né? E, portanto, a área do meio círculo ia fazer a conta do mesmo jeito e acabar dando coincidentemente certo. Tá? Mas, se não passasse pelo centro, né, aí a coisa já mudaria, porque já não ia mais dividir o círculo em duas partes de mesma área, tá bom? E aí a coisa já mudaria um pouco. De qualquer modo, tá? Tudo resolvido nos conformes aí. Então, uma questão que mexe com geometria analítica, né? No caso, a equação da circunferência e a equação da reta, com desigualdades aí no meio do caminho. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.